Não, achei bem legal que você trouxe o número aí, né, que da relação do Covid-19, quiser compartilhar com a gente aí, uma avaliação que você colocou ali até nas respostas ali da nossa conversa. Sim, sim. Se a gente for analisar, assim, o padrão de qualidade hoje em dia, né, trazendo bem atualizado ao Covid, a importância da qualificação na área da saúde como um todo, né? De uma análise geral, a gente consegue enumerar diversos fatores positivos, mas trazendo especificamente para o nosso cenário de hoje em dia, a gente para pensar a quantidade de testes que estão sendo feitos, a demora desses testes. Então são testes que precisam manter a temperatura, né, ter um controle adequado, e muitos deles, de acordo com dados que passaram até da Fiocruz, de cerca de 20 mil testes que foram feitos nas últimas semanas, aproximadamente metade deles não está sendo armazenado da maneira correta. E isso é uma preocupação enorme, porque assim, a gente pode dar muito falso negativo, dentre diversos outros problemas, né? Sim. A gente pode até alinhar a questão também hoje em dia, pacientes já recuperados da doença, que estão doando o seu plasma, né, para pacientes graves. A gente também precisa ter um controle de temperatura desse, né, armazenamento correto desse plasma. A gente não conseguir, então a gente pode estar matando pessoas, né, assim, no lado mais feio da palavra. É uma vida que está no final de tudo isso, né? Exatamente, é um ciclo que a gente está perdendo, né, se a gente não fizer esse armazenamento correto. Bom, eu vou deixar a primeira pergunta no ar aqui, para a gente começar uma introdução, né? O que é exatamente uma qualificação, o que é uma validação? Né? Então, se você puder dar essa diferença para a gente, Lucas, só para o pessoal entender claramente isso. Beleza. A qualificação, ela é um conjunto de etapas que a gente vai realizar através de testes em um equipamento ou um sistema, tá? A qualificação geralmente faz parte do processo de validação, porém, a validação como um todo, as etapas individuais da qualificação não caracterizam uma validação. Então, assim, a gente pode trazer já a validação, após concluído um processo, né, de todas as etapas da qualificação, você tem sim um processo validado. Então, aí sim a gente traz um método, um processo. É basicamente isso, assim, de uma maneira mais clara, né? Eles são, vamos dizer, são conceitos correlatos, né? Mas a qualificação é uma etapa de um processo maior de validação, né? Então, assim, vamos entender agora, vamos aprofundar tecnicamente nisso, como a gente falou. O que são equipamentos? O que são sistemas? Né? Então, beleza, mas eu tenho uma quantidade enorme disso na minha fábrica, no meu armazém, no meu galpão. Eu tenho caixa, eu tenho refrigerador, eu tenho freezer, eu tenho computador, eu tenho software, eu tenho... O que eu valido? O que eu qualifico nisso tudo? Ok? Sim. O processo de qualificação, né, assim, que equipamentos nós precisamos qualificar nesse processo todo? Então, na realidade, todo processo que um medicamento passa por um risco, né, o produto passa por um risco, ele precisa ser qualificado. Então, desde as etapas de fabricação, distribuição, armazenamento, transporte, todos os equipamentos relacionados a esta área vão necessitar de uma qualificação. Meu querido, explica aí nossos QIs ou QOs, QPs, QO, QPs e os QP. QIs da vida que a gente tem por aí. Então é necessário a gente fazer uma análise em cima dessas três etapas, que tem o QI, QO e o QP, a gente retroceder um pouco e trazer junto, acho que essa é a ideia até com as empresas, a gente conseguir trazer junto todo o procedimento de qualificação dos equipamentos. Então, traz desde o diagrama IV, que a gente vai trazer o plano mestre, análise de risco, protocolos, enfim, o requerimento de usuário. Sim, a gente precisa se atentar a esse ponto, porque diversas vezes a gente vai encontrar no mercado uma empresa que já comprou um equipamento, mas ela não fez análise de risco desse equipamento,
e aí acaba saindo no vamos remediar a situação, vamos ver o que dá, e isso vai gerar diversos problemas, financeiros principalmente, né? Manutenções ali, que a empresa vai perder eficiência de processo, basicamente. Então, se ela fizer toda essa análise anterior, e eu acho que eu reforço isso, acho que a ideia é essa, a capacitação, a gente promover essa linearidade do mercado, com que a gente consiga, da grande indústria à pequena drogaria, falar a mesma língua na questão da qualificação dos equipamentos. Avançando esse processo, a gente consegue entrar na qualificação de instalação, verificar um pouco antes até teste de aceitação de fábrica, de aceitação de planta, entrar exclusivamente na instalação, ver fiação elétrica, amperagem do equipamento, dados meteorológicos importantíssimos. Condições ambientais do local. Condições ambientais. Exatamente. Saindo disso, a gente vai para o operacional, e aí a gente analisa os setups do equipamento, pessoal qualificado para desenvolver esse equipamento, com ele ainda não estando em uso. E é importante que isso fique bem claro, porque muitas vezes a gente pega QO com o equipamento já em uso. E aí é complicado, a gente tem que, por exemplo, usar um equipamento backup para poder passar os produtos, enfim. É complicado. E aí a gente faz a performance. É isso, não tem muito o que falar. Se a gente fizer toda essa análise e conseguir fazer os procedimentos direitinho, foi o que eu falei lá no começo, os benefícios vão ser inúmeros, né? Eficiência dos processos, enfim. A OMS é muito mais técnica, como você falou, muito mais objetiva, né? E para mim essa grande diferença, a RDC aqui está muito qualitativa, e a OMS já faz mais em quantitativo. E quando a gente fala em qualidade, quantitativo tem outra percepção. Demi já dizia, né? Demi tem uma frase assim, em Deus nós confiamos, para todo o resto me traga dados. Exatamente. Tá? Então, e aí, obviamente, tem que saber analisar esses dados têm que ter uma qualidade, tem que ter informação característica bem definida, né? E aí que vem o grande X da questão aí, que hoje a gente ainda precisa dizer assim, ó, legal, a RDC nos dá um caminho, mas ela não garante a qualidade realmente do que eu estou cumprindo. Eu preciso de mais conhecimento, eu preciso de mais contexto, eu preciso de envolver mais pessoas, fornecedores que têm conhecimento em outras áreas, para poder chegar numa qualidade de reduzir riscos, como a gente estava comentando. Né? E é preciso até ficar bem claro esse ponto, é o seguinte, é bem o que você comentou, a Anvisa, no geral, nas suas RDCs, ela está trazendo uma forma muito qualitativa das coisas e não quantitativa. Porém, a gente sabe que a Anvisa está entrando no PIX, já no passado estava no ICH, então, assim, é necessário a gente discutir esses pontos quantitativos, é necessário a gente bater nessa tecla, todo mundo junto, os players, porque mais cedo ou mais tarde, as auditorias vão ser padronizadas, né, de formato mundial, entrando no PIX oficialmente. Então, a gente tem que sair um pouco fora da casinha e ler essas normativas de fora, ler os suplementos da OMS, do NIST, enfim. Porque eu acho que esses caras, por um futuro, vão ser as auditorias presentes aqui no nosso dia a dia, nossa realidade, né? Bom, vamos continuar aqui dentro do nosso, mais ou menos, nossa pautinha aqui. Uma coisa que eu tenho percebido muito, e inclusive pelas demandas que a gente tem começado a receber aqui, que é a questão de ter mapeamento térmico contra a qualificação térmica, tá? Então, o que é qualificar, por exemplo, uma área de armazenamento, um equipamento? E o que é mapear uma área de armazenamento? E se aplica, por exemplo, o mapeamento a um freezer ou não? Tá? Então, a própria RDC, na definição de qualificação térmica que ela traz no meio dos processos ali, há uma confusão de qualificar e mapear, o que é, como que é. Então, aí sim, por exemplo, vale um olhar um pouco mais para fora, né? Então, existem dois suplementos completamente separados hoje pela OMS,
Um para qualificar uma área de armazenamento e um para monitorar uma área de armazenamento. Então, explica um pouquinho, Lucas, o que é realmente uma área de armazenamento, né? Como a gente entende isso e para um equipamento de uma forma geral. Bom, então, assim, só diferenciando, né, para começo, assim, dessa conversa, a qualificação de equipamentos e o mapeamento térmico são duas coisas distintas. O mapeamento térmico, sozinho, isoladamente, ele pode ser um complemento à qualificação, pois dentro da qualificação, num estudo de 24 horas de estabilidade, a gente acaba realizando um mapeamento. Sim. Mas ele sozinho não constitui a qualificação propriamente dita, né? Então, assim, na realidade, vamos dar o exemplo de um galpão, né? Fiz um estudo de mapeamento térmico do galpão, identifiquei os pontos críticos, tudo mais. Então, e aí, o que fazer agora? Agora que eu identifiquei esses pontos críticos, eu inicio um processo de qualificação. Então, para mim, o que diferencia claramente um mapeamento não declara conformidade. Eu não posso terminar o mapeamento e falar está apto para uso. Quando eu faço uma qualificação e eu cumpro todos os requisitos da qualificação, eu falo está apto para uso. Eu tenho uma conclusão num relatório de qualificação. Num relatório de mapeamento térmico, eu não tenho conclusão nenhuma. Eu tenho apenas indicação de pontos frios, pontos quentes, locais onde pode ter risco. Eu tenho conclusões, suposições de melhoria. Ó, se você evitar colocar aquele produto de maior risco naquele canto, é melhor. Se você quiser trabalhar numa região de menor risco, para esse produto que tem maior valor agregado, é melhor. Então, a partir daquele mapeamento térmico, pode te fundamentar, inclusive, facilidades na análise de risco depois. Mas o mapeamento térmico deveria ser uma evidência, por exemplo, da instalação do armazém. Se aquilo que o fabricante do armazém propôs fazer, fala, ó, vou garantir tanto, vai estar cumprindo, né? E existem vários critérios técnicos para isso que são colocados claramente pela OMS. Por exemplo, senhores, o datalogger a ser usado tem que ter um erro máximo de 0,5 grau Celsius. Ele tem que ter uma capacidade de armazenamento de, no mínimo, 10 dias de dados. Ele tem que ter bateria e vida útil suficiente para garantir os dados. Ele tem que ser calibrado em 3 pontos, pelo menos, na faixa que você vai mapear. Você vai mapear 2 a 8, tem que estar calibrado em 2 a 8. Se você vai mapear de menos 15 a menos 25, tem que estar calibrado de menos 15 a menos 25. Então não adianta comprar um datalogger e calibrar de 2 a 8 e querer mapear um de 15 a 25. Tá? Então, essas características estão claramente definidas no suplemento da OMS. Tá? E a OMS define uma sequência de passos para você cumprir o mapeamento. Um deles é estudar o local a ser mapeado. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é onde eu vou armazenar no meu armazém. Então, eu tenho um armazém de 5.000 metros quadrados. Onde vai ser armazenado isso? Porque é esse espaço que eu vou mapear. Né? Ou uma área de circulação que me interessa, que tem manipulação. Ok? Agora, não faz muito sentido mapear um freezer pequeno, um refrigerador pequeno. Geralmente, esses processos, como o Lucas falou, ele é mapeado já na própria qualificação diretamente. Né? Agora, o armazém, a área de armazenamento maior, por exemplo, uma câmara fria, o cara falou, ó, vai funcionar de 2 a 8. Legal. Mapeia 7 dias, fala, não está funcionando de 2 a 8, ali é um ponto quente, ali é um ponto frio, ali é um ponto quente, agora vamos qualificar. Agora vamos ver se ela está instalada, se os alarmes funcionam, calibrar os sensores. Agora, porque se não mapeou, não deu certo o mapeamento, não precisa ir para o resto. É perder tempo, é perder processo, é dar dor de cabeça. Ok? Então, só que tem que mapear sobre as condições técnicas adequadas. Porque se mapeou tecnicamente inadequado e tem um resultado errado do mapeamento, vai para o resto também errado. Okay? Então, esse fundamento de método. O suplemento 7 e 8 hoje da OMS, os suplementos, de uma forma geral, da OMS para distribuição, dão muito mais clareza. Tá? E aí, obviamente, que o olhar metrológico ele ainda é um pouco mais profundo do que isso, né, senhores? Né? Complexidade depende da nossa profundidade.
Por quê? Porque a pergunta é, como é que eu uso a incerteza de medição para determinar isso? Como é que eu defino e calculo a uniformidade e a estabilidade térmica? Porque o que significa uniformidade térmica? Quando eu olho na qualificação térmica, na definição da RDC, o que significa manter a uniformidade? Se a uniformidade for de 10 graus e eu manter em 10 graus para um 2/8, tá bom? Então fica subjetivo, fica vago. Né? Então, eu preciso determinar isso. Então, o mapeamento térmico vai ter essa função. Então, eu acho que a diferença central de qualificar e mapear mapear não é conclusivo, senhores. Não é. Ele é, pelo contrário, ele é informação para avaliar as melhores práticas dali para frente. Para que dali para frente você continue correto. Para que você minimize risco e gere essa informação, inclusive numa análise de risco mais profunda. Tá? E vai ser importantíssimo agora com a RDC 304 você ter os dois. Você ter o mapeamento térmico e a qualificação térmica do seu armazém, do seu área de armazenamento. E pode ter certeza, Lucas, que nós já sofremos esse problema. Armazéns funcionando para aí sem mapeamento. Com certeza. Tá. Sem o menor padrão. Sem a menor análise de risco, né? Que é o que a gente estava comentando. É o estudo que está entrando agora. Nesse ponto, por mais que a RDC não traga dados quantitativos, ela deu o pontapé inicial. Então, pelo menos... ela tocou na ferida, né? Ela tocou na ferida, começou a falar sobre análise de risco, sobre a questão propriamente dita do mapeamento, questão de estações, enfim. Ela conseguiu dar uma pincelada nesse assunto. Acho que precisa realmente entrar mais no mérito da questão quantitativa, metrológica, como a gente estava falando. Por exemplo, a gente não tem um dado de como que eu vou posicionar meus registradores. A RDC em si não dá isso. Quantidade de dias que eu vou fazer essa verificação. A gente pega isso tudo pela USP, pelo suplemento do MS, enfim, né? E aí a gente define que pode ser colocado de 5 a 10 metros, análise mínima lá de 3 registradores verticais, dependendo do tamanho e de sua análise de risco, mais registradores, o tempo de 7 dias consecutivos. Então, em cima disso, a gente consegue estabelecer uma homogeneidade do armazém que você está qualificando, né? Mapeando para a qualificação seguinte, né?